Bom dia! Ok, vamos ter a última aula dedicada às categorias e eu acho que dessa vez eu acho realmente que vai ser mais curta e a gente vai ter mais uma linha logo depois. Depende também em quanto a gente pensou nas coisas que a gente viu até agora, para ver quão rápido a gente consegue andar a partir de agora. Já que a primeira aula foi semana passada só, e essa é a última já, o assuntinho a gente não consegue aprofundar realmente. Vamos ver o que realmente preciso fazer, o que seria uma categoria, o que eu preciso fazer para determinar uma categoria. Preciso falar quais são os objetos, para que eu falar de uma categoria C. Eu preciso falar quais são os objetos dela e quais são as setas dela. E não basta só decidir isso, essas coisas precisam satisfazer certas leis, preciso falar também como que elas comportam a interface que eu tenho, as perguntas que eu posso fazer dentro de uma categoria, qual vai ser a resposta para cada uma dessas perguntas. Eu posso perguntar sources and targets para setas, eu posso perguntar identidades para objetos, e essas coisas precisam ser feitas de uma maneira que faz sentido. Faz sentido significa que as leis são respeitadas e tudo mais. Respeitadas, obrigado. Alguma dúvida sobre isso? Espero não. A gente viu diversos exemplos, não vou repetir esses exemplos, e o nosso objetivo era o grande homework, assim, a grande coisa, na verdade, da aula passada foi que a gente conseguiu definir certas coisas de maneira categorial, sem falar nada de pontinhos, nada de conjuntos, nada de funções, era de uma maneira abstrata, apenas usando as ferramentas que cada categoria garanta, e a gente acabou definindo o que seria um objeto terminal. E ganhamos outra coisa, a ideia grande que a gente viu na aula passada foi a ideia de dualidade, onde para cada definição que a gente vai dar de uma maneira categorial, que em geral vai ser acompanhada por um diagrama comutativo, a gente ganha uma conoção. Para cada noção, ganha uma conoção, que é uma noção dual, que costumamos chamar com co. Às vezes, essas conoções têm seus próprios nomes. Os coprodutos podemos chamar de somas. Os coterminais podemos chamar de iniciais, que costumamos chamar de iniciais mesmo. Então, a gente definiu o que significa para um objeto ser terminal, para um objeto ser inicial. Se as duas coisas, a gente já falou que é chamado objeto zero, e a gente viu qual seria uma consequência legal sobre se eu ficar sabendo que na minha categoria tem um objeto zero, e o que a gente definiu mais foi produto e coproduto. A palavra coproduto é muito comum. Também soma, vou escrever aqui, soma de dois objetos. Acho que a gente não deu alguma outra definição, a gente deu Sim, a gente deu sobre setas. Essas coisas envolvem apenas objetos. Isso envolve não apenas objetos. Que tipo de coisas são os produtos? Triplinhas, certo? Então, um produto de AB, para ter chance de ser produto de AB, ele vai ter, aqui o A e aqui o B, as coisas que eu vou considerar para serem produtos de AB vão ser coisas dessa forma, junto com duas setinhas, uma para A, uma para B. E a ideia é que de todas elas eu vou escolher a melhor. E qual acabou sendo a melhor? Acabou sendo uma onde se tem qualquer outro, sei lá, candidato, que também tem a mesma forma, ele também tem setinhas de A para B, existe uma única maneira de passar do candidato para o meu oficial, de tal forma que toda essa coisa vai comutar. E esse é um padrão muito, muito comum para definir coisas. A gente fala, é importante saber desse nome, que o produto satisfaz uma, acho que em inglês seria propriedade universal. A ideia é que conseguir definir o que significa produto de duas coisas, ou inicial de duas coisas, apenas dizendo como ele comporta com o resto do universo que ele mora. No mundo que ele mora só tem outros objetinhos e setas, e conseguir determinar esse objeto da seguinte maneira.
para qualquer coisa que tenha essas setas, blá blá, existe uma única maneira de chegar no meu. Esse é um exemplo de uma propriedade universal. E todas essas coisas que a gente definiu foram a partir de propriedades universais. Talvez vocês vão encontrar em certos textos chamado propriedade co-universal, essas propriedades que iam ficar por aqui, mas não é tão comum a ideia falar universal, porque quando você está começando a estudar essa coisa aqui, vamos dizer que cai uma prova surpresa hoje, e a pergunta é, define o produto, e você começa a escrever lá, blá blá blá, eu vou acreditar que até aqui você lembrou dessa parte, vamos dizer, os produtos, você pode lembrar também, o produto estava realmente saindo, porque eu sei o produto que tem as projeções, o coproduto é que estavam entrando nele, então no coproduto seriam as setas inversas, mas chega a esse ponto agora que você está tentando lembrar, espera aí, esse cara era legal se para qualquer outro existe uma única que vai do meu legal para outro ou do outro para o meu legal. E vamos supor que você não lembra, ok? Certo? Uma das duas coisas será certa para o produto, outra é para o coproduto. Qual seria como que você vai lembrar isso? Não lembrar, reinferir isso talvez. Um segundo, eu quero falar numa maneira de rua, precisa ser o melhor, ok? Mas o melhor num contexto acabou sendo um cara onde você consegue a partir de qualquer cara chegar nele. Só que na coisa dual, o melhor era quem? Um cara onde ele consegue ir para qualquer outro candidato. Uma coisa de melhor mudou. E eu quero traduzir essa pergunta para uma das categorias que a gente viu que tem produtos e tem coprodutos, que era a dos inteiros com divisão. Se eu pegar esse pôster aqui e considerar ele como uma categoria, então, qual é a minha categoria aqui que eu escrevi, com toda essa bagunça? Quais são os objetos? Os inteiros? Quais são as setas? Indicadores de divide ou não divide, certo? Cada setinha é apenas uma indicação que o inteiro A divide o inteiro B. Ok. E quem acabou sendo, não vou repetir a ideia, mas quem acabou sendo aqui o produto? Era o MDC, ok. Mas vamos dizer que vamos dizer que eu moro realmente nessa categoria, não me importam as categorias outras, eu estou nessa categoriazinha aqui feliz. E eu comecei essa coisa, quero ver se o produto, certo? Esse carinha aqui, vai ser legal, caso que ele consiga ir para cada cara ou caso que cada cara consiga ir para lá. Se eu traduzir toda a definição que tenho nas minhas mãos até esse momento que eu preciso decidir isso, o que eu tenho? Um segundo, eu tenho apenas meu candidato P e eu sei que o P divide o A, eu sei que o P divide B. Ele tem as duas propriedades. E eu tenho um outro candidato C, certo? Que ele também divide esses dois candidatos, dois caras. E quero saber quando é que esse cara, o P, merece o nome, você é o melhor de todos os divisores comuns. E vamos testar as duas alternativas que temos. Faria sentido considerar melhor o P dos inteiros A e B, de todos os divisores de A e B, se eu considerar que P é o melhor se tem seta de P para o C, para cada C, significaria o quê? Ele faz essa coisa aqui, e para todo C, se o C é um divisor comum, então o P divide C. Quem ia acabar sendo a coisa que estou descrevendo aqui? De todos os divisores comuns de A e B, eu ia destacar quem? Se eu pensar assim. Quem? O 1, certo? O 1 é o menos interessante de todos os divisores comuns de A e B. Certo? Qualquer A e B, qualquer B, você vai ver todos os divisores que eles têm em comum. Não faz sentido destacar o 1 como o mais interessante dos dois divisores, dos dois inteiros. Similarmente, se eu trocar a categoria, eu for nessa aqui, dos, vamos dizer, os naturais, junto com o menor igual que conhecemos desde criança, eu pegar essa coisa aqui e considerar essa categoria. Quais são os objetos? Três. Quais são as setas? Indicações que é menor igual, certo?
E como a gente descobriu que era o produto dessas coisas? O máximo do produto Era o mínimo. O mínimo. Mas se eu pegar, olha, é um cara que o produto, vamos dizer, certo? É um cara que ele é menor do A e também é menor do B. E de todos os caras que são menores, tanto de A quanto de B, ele é o melhor dos menores. Okay? O que significa isso? Que para todo outro candidato, caso que o C também é baixo do A e o C também é baixo do B, então, e agora estou na dúvida, vou botar C menor ou igual de P ou P menor ou igual de C. O que seria aqui? Seria de baixo, mas por quê? Pega dois números lá, o 7 e o 12. E pega todos os caras que são menores de ambos. Eu quero destacar um cara para ser o melhor deles. Se eu acabar destacando a partir dessa maneira, quem vai ser o melhor deles? Como é? Como assim eles próprios? Vai ser um inteiro no final das contas. Eu gostaria de ser o 7, certo? Mas não vai ser o 7. Se eu pensar nessa maneira, não vai ser o 7. Vai ser quem? Vamos lá. Quais são todos os menores de 7? De 7 até o 0. Quais são todos os menores de 12? De 12 até o 0. Quais são aqueles que são no mesmo tempo tanto aqui quanto aqui? Não são esses? Ok. Eu quero destacar o melhor deles. É um cara que conseguiu satisfazer a coisa que ele precisa satisfazer, ser menor ou igual de 7 e ser menor ou igual de 12, na melhor maneira possível. Quem seria esse cara aqui? Seria o 7, certo? O 0, ele foi longe demais. Ele foi exagerado. Se eu pensar no 0 para qualquer dois caras, o produto deles ia ser 0. Ia ser uma coisa completamente não interessante. Eu falei, acho que foi em outra disciplina, nem lembro se foi nesse semestre anterior, um exemplo daquelas multas. Como é o nome delas? Lombadas eletrônicas? Sim, aí você tem um limite, sei lá, 60, ok? E você quer ver quem é o melhor dos motoristas que passou desse ponto. Okay? Isso não funciona muito bem, talvez, para a vida real, mas é um joguinho bem bom para fazer. Qualquer pessoa que superou essa coisa é eliminada. Levou multa. Vamos considerar 10% de carência aqui. Então, 61, não. Okay? 60, algo, não. Mas a partir de todos que não levaram multa, eu quero destacar quem foi aquele que passou de uma maneira mais legal. Todos são legais no sentido da lei, mas quem seria a melhor velocidade para passar aqui? 60, certo? Se você passar aqui com 1, significa que tinha uma maneira muito mais eficiente de passar por aqui, mantendo a promessa que você precisa ser baixo dessa coisa. Ok, então, em geral, o contexto vai deixar claro se o melhor significa que ele consegue ir para qualquer um, ou que a partir de qualquer um podemos chegar no melhor. No MDC foi que para cada um conseguimos chegar no MDC. No LCM era o contrário. Ok? Então, o contexto é uma maneira desse melhor, que a gente tem ficado falando aqui desde o FMC1, que com pouca experiência, se você perceber em qual mundo você está morando, quais os seus interesses, a palavra melhor acaba significando algumas vezes o menor, outras vezes o maior, umas vezes acaba sendo coisa terminal, outras coisa inicial, e tudo mais. E as outras noções que a gente definiu aqui não eram de objetos de triplinhas estranhas, eram de setas, e a gente tinha split mono e epi, split epi. ISO, e a partir do ISO a gente também definiu o que significa que dois objetos são isómorfos. Que denotamos assim, uma categoria. E um exercício foi demonstrar que essa relação aqui, dentro de uma categoria, relação de ser isómorfo, relação de equivalência. E era bem simples, rapidinho, como podemos ver isso rascunhadamente aqui? O que eu preciso demonstrar? Que ela é reflexiva. Então, eu preciso mostrar que para todo A
vou escrever assim, os objetos da C, o que eu preciso? Uma objeção. Eu preciso dessa coisa, mas se eu analisar o que significa isso, uma existencial, certo? Eu estou procurando, então, uma certa f. De onde para onde? De A para A. Então, o que ela é isso? Esse é meu alvo. Onde que eu vou achar uma f de A para A que satisfaz essa coisa? Vou pedir para o A, já que estou numa categoria, eu posso pedir para o A me dê tua identidade. Então, a afirmação aqui, a alegação, será a afirmação, é que essa coisa vai acabar servindo a serve. E o que significa servir? A 1A é um inverso tanto direito quanto esquerdo, então isso significa que para toda f de A para B, o que eu tenho? A f composta com a 1A é igual a f? Não. Não, porque eu já destaquei o A, certo? Aqui eu vou precisar falar para toda G, que é de C para A. O que acontece? A 1A depois da G é igual a G. Por que não colocar para toda f de A para A, aí tipo... De A para A. Não, porque para ela merecer o nome de identidade precisa satisfazer essas duas leis. Aqui não tem opção. Se eu lembrar quais são as leis que precisa ser uma coisa para ser chamada inversa, o que significa que ela é inversa? Significa que aqui e aqui é igual a f. Ok? Mas já que eu tenho a 1A, eu buguei aqui? Você inverte a identidade, né? Você falou inversa. Eu quero que ela é inversa. Não, peraí, um segundo. Eu buguei aqui. Vamos lá. Eu quero mostrar que ela é reflexiva, significa que eu estou procurando uma f que ela é ISO. Ok? O que significa que ela é ISO? Que ela é invertível. Então, eu estou procurando... Estou procurando um testemunho que vai conseguir ser invertível e a ideia é que o meu testemunho vai ser o 1A. Então, eu preciso mostrar que o 1A é invertível. Sim, nada a ver aqui, não é obrigado. Eu preciso mostrar que o 1A é ISO. E o que significa isso? Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá? Que existe um F, vamos dizer assim? De onde para onde? Ok, agora não tenho... Vou usar outro nome. Existe um I de A para A. Então, o que é? I é inverso de 1A. E o que significa que eu I é um inverso de AA? Agora sim vou conseguir juntar as duas, que é 1A composto com I é igual a 1. Sim? E igual? Agora aproveito o fato que é um do mapa, isso eu consigo escrever isso numa parte só. Ok? E qual é, então? Eu não terminei, preciso falar quem vai ser esse. A própria 1A, certo? A própria 1A, a ideia é verificar que ela vai satisfazer isso. E vai satisfazer essa coisa. Numa parte eu vou precisar utilizar que ela é uma entidade pela direita, em outro que ela é uma entidade pela esquerda e as duas partes vão acabar sendo a mesma coisa, ok? Então, ela é reflexiva, mais rascunhamente agora, assim para não errar mais. Preciso mostrar que ela é transitiva. E o que significa que ela é transitiva? Implica a... Ok. Ok. E qual a ideia aqui? Eu vou sejar, blá, 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 supor, blá, blá, blá. No final das contas, meus dados são esses dois aqui. E que tipo de coisas são essas?
existenciais a razão desses dados, então eu posso aproveitar esses existenciais e falar, ok, então me dê uma f, e eu vou escrever isso dessa maneira, espero que ninguém tenha problemas. Entendemos o que significa isso? Isso seria uma notação para dizer seja F um testemunho de que a ISO... Não que eu falar que seja F um isomorfismo de A para B. Certo? Poderíamos denotar isso também assim. Botar aqui uma F e aqui um simbolozinho de isomorfismo B. Aqui G. E estou afirmando que esses caras são isômorfos. Aqui, no final das contas, estou procurando um isomorfismo daqui para cá. Qual o testemunho aqui? Golf. E o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o golf é ISO, porque eu já sei que ela vai do lugar certo para o lugar certo a partir das leis que tem da composição, mas porque ele é ISO, preciso achar a inversa dele. Como vou achar a inversa dele? Vou falar, peraí, essa não era ISO, então tenho também aqui uma inversa. E tenho também aqui uma inversa. E estou procurando um candidato para ser o inverso da golf. Aqui a golf. Quem vai ser esse candidato? Claim. O claim é que essa composição aqui, certo? O F-1 depois do G-1 é inverso. E a gente não verificou ainda coisas como unicidades de inverso e tudo mais. Isso vai ficar para vocês verificar. É um inverso de golf. Ok? E faz sentido para todos? Ok. Sim. Esse desenho de cima serviria como demonstração? Um segundo. Aqui tem um problema, porque temos também a antissimetria, certo? E antissimetria, quem te mostrou? Simetria. Desculpa, sim, simetria. Simetria, sim, simetria, o que significaria? Um segundo. Qual foi a dúvida, Gustavo? Se esse desenho serviria como demonstração? Não, isso é demais. Porque você precisa realmente verificar, e isso já justifica que eles têm o tipo certo e tudo mais, você precisa justificar que ele realmente é um inverso disso. Você poderia abrir um pouco o diagrama para tentar fazer isso, mas eu acho que seria muito melhor aqui um cálculo, certo? E usar as leis de categoria para justificar cada passo. Então, aqui na simetria, o que eu preciso mostrar é que para todo ABC, agora isso ficou bagunçado, eu vou atualizar aqui. AB, sim, então, e é óbvio aqui também qual vai ser o meu testemunha, qual vai ser? Sim, aqui vou solicitar uma F que ela é um ISO de A para B. Eu vou falar que, peraí, já que ela é ISO significa que tem inverso, o inverso é de B para A, será que ele serve? Serve, ok? Nada demais. Ok, então no final das contas temos uma relação de equivalência aqui, como seria o expectado. Alguma dúvida? Sim. Tendo essa relação de equivalência, qual seria, se a gente pega essa categoria e separasse com essa relação? Entendi. Pegaram o quociente? Vamos voltar para falar isso, porque essa sendo disciplina assim junta de conjuntos, funções, relações ainda e álgebra, daqui a pouco nos conjuntos, funções e relações a gente vai estudar relações de equivalência e os quocientes deles. E a gente vai voltar para falar sobre o que você está falando agora, sabendo como a gente vai definir o conjunto de quociente ainda. Vou fingir porque por enquanto não sabemos o que seria quociente. Ok, mas é um exercício bom. Tente simplificar, dividir uma categoria para simplificar os objetos dela. Eu falar, ok, pega qualquer objeto que é equivalente a ele e vou considerar as classes de equivalência como objetos. E quais são ser as setas, acho que é meio óbvio como você anda por lá. Outra dúvida? Não? Ok. Um exemplo que eu esqueci de dar, e eu queria só assim dar para ter uma coisa meio diferente também, de categoria, talvez vou falar isso oralmente. Os objetos, na verdade, não. Eu vou escrever aqui quais seriam os objetos dela, os setas dela. E ela é bem diferente desses que a gente já definiu.
os objetos delas vão ser os naturais. Não, desculpa. Eu vou usar os naturais, sim, por que não? Os naturais. Então, novamente, tem uma assim, cara bem parecida com umas outras que a gente já viu. Para qualquer relação que a gente tem os naturais, que é preordem, a gente já tem uma imagem parecida. Só que as setas aqui vão acabar sendo as setas de natural N para natural M. O que seria uma seta aqui? Seria uma matriz. Matriz é que chama? Matrix? Matriz? Ok. É com Z no final ou com X? Z. Seria uma matriz. Vocês conhecem matriz todos ou não? Se não, sim? Todos? Ok. Então, cada seta seria uma matriz. O que mais preciso falar? Preciso falar um pouco mais para deixar claro que tipo de matriz seria, porque tem matrizes de várias dimensões, certo? Então, a ideia seria, eu quero você chegar nessa ideia de qual vai ser a dimensão certa para falar de matrizes. De qualquer maneira que eu vou acabar falando que setas são matrizes, se eu tenho duas aqui, N, M, K, e aqui tenho uma outra matriz, vamos chamar ela de matriz A, matriz B. Agora, espero que não temos algum problema que troquei de maiúsculos minúsculos. Esses são objetos na minha categoria e esses são setas, ok? Às vezes a gente vai trocar as convenções. Isso me lembra que são naturais. Esses caras, talvez o A e o B, me lembram que são matrizes. A ideia seria que cada vez que tem essa configuração, a categoria deveria fornecer o que para mim? A composição, ela deveria ter aqui uma coisa que vai acabar sendo o B composto com A. E que tipo de coisa essa deveria ser? Matriz. Onde você acha que eu vou achar essa matriz? O produto, qual produto? É produto que chama? Multiplicação, não é? É? Produto, certo? Produto de matrizes. Sabemos multiplicar matrizes? Sabemos, mas não lembramos. Sério? Não tem aquela regrinha, dá certo? Ok. Mas aqui precisa tomar cuidado. Eu não posso multiplicar qualquer matriz com qualquer matriz? Não. Os tamanhos têm que ser compatíveis. O que significa compatível nesse caso, os tamanhos deles? Cômodas de uma igualmente a outra. Se eu tenho uma matriz de N cruz M, e eu quero multiplicar ela com uma matriz de... Qual deveria ser essa dimensão aqui? M cross K. Certo? E se eu lembrar como funciona a multiplicação, essa vai ser uma matriz de que tipo? N cruz K, ok? Então dá para ver qual o papel que tem esses naturais aqui. Esses praticamente estão lá só para garantir que as multiplicações vão ser feitas e garantir qual vai ser essa seta aqui. São indicadores de dimensões, vamos dizer assim. Então, de 3 para 2, sei lá, vou ver aqui, qual seria uma seta de 3 para 2? Seria matriz de 3 cross 2. E quantas matrizes tenho de 3 cross 2? Sim, então tem uma infinidade de setas aqui diferentes, certo? Distintas. Ok? Faz sentido? Ok, apenas para mostrar uma categoria bem diferente, que esqueci de dar esse exemplo lá, na primeira aula. A gente consegue dar umas definições meio novas, diferentes. Vamos fingir que a gente nunca soube o que significa monoide. Como, sim? Tem nome essa categoria? Eu acho que se falar de matrizes é meio... Não, matrizes seria... não sei se tem um nome padrão. É bem comum o exemplo, porque um dos primeiros que alguém vem que realmente as setas não tem nada a ver com funções, mesmo que você pode pensar que matrizes representam umas transformações, e os objetos não têm elementos, são os naturais. A gente já viu outros, então não foi tão impactante esse aspecto. Ok, agora a pergunta é, vamos fingir que ninguém sabe o que é monoide. Para quem está acompanhando apenas conjuntos e relações, não deve saber o que é monoide nesse momento, ou o que é um grupo. Como poderia definir monoides para alguém que sabe categorias? Seria uma definição estranha para quem falar monoide é isso, mas seria equivalente à definição padrão. Ideias?
Gustavo, você merece essa resposta. Uma categoria com um objeto? Uma categoria só como objeto. Faz sentido falar que isso é um monoide? Agora, tradicionalmente não é definição, certo? Mas se alguém falar um monoide, eu consigo trabalhar com essa ideia dele e ele combina se a gente entender qual seria a correspondência. Faz sentido? Ok, então podemos pensar nesse caso que uma categoria, num certo sentido, é uma generalização de monoides. Em qual sentido? Eu estava no mundo, eu era restrito para ter exatamente um objeto e agora estou liberado, posso ter mais. Faz sentido essa ideia? E qual seria a definição de um grupo? Para quem nunca viu nada disso, mas viu categorias. Ian? Um monoide, no caso, definido como uma categoria que todas as setas são ISO. Sim. O que faltou para ser grupo de um monoide? Tem inversos. Então, posso falar, ok, não apenas uma categoria que só tem um objeto, ainda mais tem uma restrição, toda seta é ISO. Então, aqui pode falar, ok, uma categoria que tem apenas um objeto, em onde todas as setas são ISO, eu vou chamar essa de grupo. E outro cara que trabalha contra a definição tradicional tem uma maneira de traduzir e dar volta para esses dois caras. E nesse caso, podemos relaxar um pouco, generalizar talvez, para ver o que acontece se eu apagar a restrição de um objeto só. Mantendo a restrição que todas as setas são ISO. Certo? E nesse caso, chegamos a uma coisa chamada grupoide. Talvez em português seria grupoide, certo? Eu tenho uma ideia que parece grupo. Tem um problema porque o monoide já tinha esse nome. Aí a gente pegou o quê? Pegou o grupo e aplicou o sufixo grupoide. Só que com essa ideia você também poderia chegar num monoidoide. Acaba sendo meio estranho a palavra, mas faz sentido pensar nisso. Se você não considerar que o monoide, esse oide, não é um sufixo, mas faz parte interna da palavra. Mas o que seria um monoidoide, sem ser estranho? O que seria um grupoide nesse caso? Olha que todas as setas são ISO. E a pergunta é, será que agora eu posso traduzir essa coisa de volta para o cara que não sabe nada de categorias, se ele gosta de coisas algébricas, se ele entende bem o que é um grupo? Qual seria uma coisa que poderia relaxar na definição dele? Isso é difícil perceber, mas vou dar um minuto para vocês pensar. Precisamos relaxar algo, porque se ele trabalha com a definição de grupo, a equivalente nossa é categoria onde só tem um objeto e tudo é invertido. Mas apaguei, agora relaxei minha definição, cheguei no grupo aqui no lado de categorias. A pergunta é se um cara que é religiosamente contra categorias, não quer saber nada disso, se ele pode ter uma coisa entendível por ele que corresponderia na nossa ideia de grupoide. Obviamente, para ser generalização de grupo, precisamos começar com um grupo e apagar algo, certo? Deixar algo mais liberado. Quero opiniões de o que seria liberado. O que tem um grupo? Um grupo tem um conjunto. E o que mais? Uma operação binária. Uma operação nulária e uma operação unária. Vou escrever assim. Vou escrever M aqui para lembrar de multiplicação e U para lembrar de unit, ok? Então os M são o quê? São G para G. O U é de 1 para o U é G e o I é de G para G. E ainda mais, tem as leis de grupo, certo? O M é associativo, o U é identidade e o I é inversos para o identidade para M e isso é inversos para AM. Ok, vamos lá. O que seria o grupoide para nós, para os categoristas? Grupoide é apenas uma categoria que tem todas as setas são ISO. Pode ter mais um objeto. Pode ter mais um objeto. Se eu impor também a restrição que só tem um objeto, eu cheguei num grupo. Certo? Um grupo com a definição usando categorias. Mas eu peguei então essa ideia de grupo e relaxei um pouco. Certo? Tá, calma, pode ter mais objetos. Mas todas as setas precisam ser ISO. E eu cheguei numa nova noção, que eu vou chamar de grupoide. A pergunta é se corresponde numa maneira de pegar essa coisa e relaxar algo aqui também, para chegar
é algo que faz sentido para alguém que nunca viu categorias. Qual seria a parte que precisaria relaxar aqui? Tem, que irmãos, chutes mais ou menos. É 1, 2, 3, 4. Davi? Seria parte da operação fechada? Tecnicamente, tu está trabalhando com tu está quase certo, sim, mas tu está trabalhando com a ideia de não tem operação fechada aqui, certo? Eu imaginei que essa seria a pegadinha da questão. Não tem pegadinha, não. É daquelas vezes que não tem. A pegadinha é pensar que era pegadinha. É uma meta pegadinha. Não, vamos lá. Tu está praticamente certo, só que com a definição de grupo que o cara trabalha, não, ele vai falar como assim, não tem axioma de fechado. Seria o tipo da M, ela não precisaria retornar alguma coisa de G. Mas? Peraí, ok, então como você ia definir o grupo ID? Eu ia falar que a M é que tipo de coisa? Carlos? Pode ter mais de um conjunto? Não, aqui chegamos em outros conceitos, realmente bem diferentes. O caminho que Davi começou a andar é bom. Alguém tem uma ideia do que eu preciso fazer aqui? Bem simples. Consigo fazer com o meu dedinho. Ian? Parcial. Sim, é só pagar isso, praticamente. Ok? Deixa vocês pensar por que isso vai acontecer. Então, o grupo ID, para alguém que nunca viu categoria, essa definição seria, como se fosse um grupo. Sabe o que é grupo? Sim, ok. Imagina um grupo, só que a operação não é total. Então, multiplicando 2 carinhas no teu grupo, pode ser que essa multiplicação não retorne nada. Se ela retornar, ela precisa ser associativa, blá blá, a gente precisa arrumar um pouco essas coisas para levar em consideração o que acontece, já que essa virou parcial agora, mas todas essas vão ser da maneira óbvia. Sim, Carlos? Você falou uma categoria que todas as setas são de ISO. Você também num grupo de grupos. Um grupo de grupos, em qual sentido? Porque aí as operações seriam os homorfismos. Aí, tipo, seriam vários objetos que são grupos. Qual seria a operação lá? Isomorfismo? Não, tipo, no grupo? Não sei. Acho que ele Sim. está pensando na categoria dos grupos em que as setas são os isomorfismos entre os dois. Os isomorfismos entre grupos. Essa não seria muito interessante. A interessante categoria de grupos a gente teria seria os homomorfismos. Mas tu não está pensando nessa. Se você falar que seria o grupo de grupos, significa que eu vou te dar 2 grupos, um G e um H, e você precisa falar para mim qual seria o G operado com H. Seria qual grupo, então? Não tinha pensado. Eu acho que tu confundiu uma coisa nas setas lá. Bem, então... outra maneira de ver uma categoria não seria apenas uma coisa que generaliza monoides, mas que generaliza ordens parciais, e a gente vai ver isso quando a gente vai botar ordens parciais na mesa. Ok? Por enquanto não quero entrar nisso. Alguma dúvida? Sim, Danilo. Eu não entendi naquela parte que você falou que no dedinho você tirou ali um pedaço e tipo, a operação entre 2 carinhas tipo, não vai tomar nada. Sim, porque você está... eu gosto disso, você gosta muito dos grupinhos e você acha que eles são obrigados, cada vez que você chama o AB, essa coisa precisa pertencer ao teu grupo G. Então, se você relaxar essa obrigação, mantendo tudo o resto valendo, então, para cada carinha AA, você precisa ter um inverso no G. Dentro do G, você precisa ter uma identidade e tudo mais, blá, blá. Todas essas coisas, como você conhece, apenas permitem que a operação aqui pode ser não total. Para um certo A e um certo B, se essa operação é definida, realmente vai ser no G e vai ter as leis que você conhece, o A, B, C vai acabar sendo A, B, C, supondo, o que eu preciso supor aqui? Exatamente, que todas essas coisas aqui convergem, certo? O A vezes B converge, que eu vou escrever assim, isso significa que ele vai fornecer essa operação vai retornar algo recebendo A, B. E o que mais preciso saber? Todos esses convergem, certo? O A... enfim, todas as coisas que você está vendo aqui convergem, certo? Algo mais que isso, na verdade. Aqui não tenho certeza absoluta.
podemos pensar nisso, mas não vamos fazer isso agora, temos problema de tempo. Eu acho que a ideia aqui é a igualdade de Kleene, que significa que de Kleene, qualquer um, ou os dois são divergem, certo? Mas se um dos dois converge, o outro lado precisa converger no mesmo valor que o outro convergeu. Isso significa que se a AB respondeu, e o AB multiplicado com C também respondeu, se não me engano, essa coisa precisa responder também. Você não pode permitir aqui o BC não responder. Eu acho que a associatividade certa para grupoide, se não me engano, é essa. Mas faz sentido o que seria o relaxamento para sair de grupos e ir para grupoides aqui. Ok. Agora quero ideias para ver umas últimas construções. E uma mais construção que a gente tinha aqui em categoria seria considerar para qualquer C, eu posso considerar a oposta dela. E a gente viu um bocado de outras categorias aqui. Para qualquer conjunto S, a gente viu como chegar numa categoria a partir do conjunto S, que seria qual categoria? Tem o quê? Não, isso seria se eu começar com um poset. Então, vamos lá. Se eu começar... Se eu começar com um conjunto S, eu quero uma certa categoria. Se eu começar com um poset, eu vou querer uma certa categoria. Se eu começar com um monoide, eu vou querer uma categoria. Se eu começar com um grupo, eu vou querer uma categoria, blá, blá, blá. Quais são as categorias que a gente definiu? Isso foi na aula anterior. Primeira discreta. Essa é a discreta. Eu vou precisar... Quais são os objetos? Os objetos do conjunto. Quais são as setas? Nenhuma que não preciso botar lá obrigatoriamente. Uma identidade sem nada mais. Discreta. Se eu tenho um poset... Indicador de que... Os indicadores, certo? Os objetinhos são os mesmos. Se eu tenho monoide, é de Gustavo. Se tem grupo, é de Gustavo também, só que eu tenho os isos e tudo mais. Então, temos várias construções aqui. E quero ver mais... vou começar com uma que vocês vão adivinhar qual é, espero. E todo mundo vai pensar nisso. Dada uma categoria, quero chegar na categoria das setas dela, que eu vou denotar assim. Já que falei que as categorias, muitas vezes, no nome delas, a gente se influencia pelos objetos, praticamente eu já falei quais são os objetos dessa categoria. Quais são? As setas do original. Então, o que seria a dificuldade aqui? Ver o que seriam o quê? As setas aqui dentro. E quero todo mundo pensar aqui, para pelo menos um minuto. Eu vou só desenhar aqui o mundo original, onde o mundo original tem os objetos. Eu vou desenhar com essa cor aqui, que é mistério que é vermelha. E as setas vão ser outra cor. Vou pegar laranja e roxa, na verdade. Aqui. Então, eu tenho certos objetos aqui no mundo da C. Não sei, ok? E tenho setas, certo? Tenho uma F, talvez eu tenha uma G. Talvez eu tenha uma outra aqui. Vou chamar ela de U. Essa seria a G. Talvez eu tenha uma aqui, chamada I. Talvez tenha uma inversa aqui, J, sei lá, aqui. Ok, eu botei umas setas aqui. Ok, é uma parte da imagem da C. Não estou falando que só tem 5 objetos e essas setas, pode ter mais coisas. Eu estou mostrando apenas uma parte do desenho da C. Ok. E agora quero desenhar a setinha, onde seus objetos vão ser o quê? Vão ser setas. Então aqui as coisas laranjas vão acabar sendo essa coisa toda é um objetinho. Não é melhor chamar só de F, não?
Sim, se eu tenho acesso lá e estou olhando para isso, eu poderia chamar isso apenas de f porque seria inferível. Não sei o que vocês preferem. Nesse caso é o típico. Eu vou deixar assim. Seria realmente a f já tem a informação e a c nela, certo? Não poderia ter outra coisa. Tenho, o que mais tenho? Tenho uma b i para o d. Outro objetinho é isso. Tenho uma c para onde? C, T para D. Tenho muitas. Tenho uma DC chamada Y. Ok. Todos esses são meus objetos aqui dentro. E a pergunta seria, o que seria uma seta daqui para cá, por exemplo? Como eu definiria isso? Quero ver ideias. O que seria uma seta assim, desse objeto para esse objeto? Preciso definir o que significaria a seta, certo? E depois ver como que ia aparecer e comportar. Um segundo. Não tenho muita liberdade aqui, no sentido de as setas que eu vou botar precisam satisfazer as leis que tem na categoria. Ou seja, se eu botar uma seta daqui para cá, e se, pelo que eu vou definir aqui dentro, se acabar tendo uma seta daqui para cá, e se acabar tendo uma seta de onde para onde? De B para C, por exemplo, daqui para cá. Necessariamente, com minha regra de o que são setas, eu devo me preocupar que vai existir aqui também uma seta para ser a composição dessas duas. Isso faz sentido? E qual a outra preocupação que eu preciso ter? Identidades. Então, se eu, com minha regra, não garanto a identidade, significa setas aqui que satisfazem as leis de identidade, tem problema. Cada uma dessas precisa, a partir da regra que eu vou decidir de o que seriam as setas, precisa satisfazer as duas coisas. Dúvidas primeiro? A gente tem alguma restrição contra os objetos da... A gente tem o quê? Não entendi a tua palavra? Fala de novo. A gente tem alguma restrição entre o conjunto de setas e o conjunto de objetos serem o mesmo conjunto? Não, pelo contrário, a gente considera que são todos distintos 2 a 2. Até são todos distintos 2 a 2. Sim, entendi a tua dúvida, certo? Então a ideia é que para qualquer categoria, nada vai ser no mesmo tempo objeto e seta. Se você quer utilizar uma ferramenta, cria uma cópia, certo? E use. E ainda mais, entre qualquer dois objetos, se eu solicitar o... Lembramos o que significa essa notação aqui? De A para B, certo? Então essa coisa, interseção com qualquer outro CD, basta um dos dois ser diferente, mesmo se você pegar A, C aqui, ser diferente, vai ser vazio. Não vai ser habitado. Então, se eu tenho uma seta, um objeto que eu considero como seta de A para B, garanto que não vai ser também considerado como seta de outra coisa. Se fosse assim, o source e o target não seriam bem definidas. Source e target precisam para cada objetinho das setas fornecer exatamente um cara que seria o source, exatamente um cara que seria o target. Ok? Isso deixa as coisas bem mais arrumadas. Ideias, então, voltamos para Ju. Se existe um caminho entre elas? O que significa caminho? Porque eu estou construindo aqui, a categoria aqui não está pronta ainda, certo? Eu já decidi quais são os objetos, as coisas laranjas. Não tem nada roxo aqui. A ideia é que eu vou precisar consultar o que está acontecendo na categoria original. Se não fosse assim, não seria chamada construção de categoria para criar uma nova, mas seria tu vai procurar caminho aqui, no caso, de onde para onde? Da nova, você está olhando aqui. Você falou que você vai procurar aqui. Então, é de onde para onde o caminho? Mas o que significa caminho da F aqui? Os caminhos numa categoria começam em objetos e terminam em objetos, certo? Então, não faria sentido falar que eu vou ter um caminho que começa na F. O caminho pode começar na A. Por exemplo, o caminho seria
o F, depois pegar U e depois a I. Isso é um caminho que começou no A e terminou no D. Mas os caminhos começam e terminam em objetos, certo? E são feitos andando nas setas. Então a pergunta é, o caminho aqui de onde para onde? Igual? Eu não sei se eu entendi, mas seria a posição de I, U e F? Peraí, você está respondendo na minha pergunta para a Ju ou... O meu chute também era esse, que seria a composição das setas. Mas quais setas? É estranho aqui. Eu quero uma seta desse objeto laranja para esse objeto laranja. Eu vou consultar o que está acontecendo aqui. Mas eu vou compor quais setas? A seta do... Está falando essa aqui? Isso, Então, no final das contas, ia acabar sendo uma seta de A para D. para D. Ai, ok. Não vai acabar funcionando isso, mas podemos ver no Zulip o porquê. Entendemos essa ideia? Era essa que você queria falar também? De A, descer para o C, subir para o B, depois descer de novo para o D? Exato. Olha, qual seria uma regra meio fácil de ver que quebra aqui? Você poderia usar tanta F, tanta G. Ah, não, honestidade, quem mandou o que é ter? Posso ter várias setas daqui para cá. Certo? Não precisa ser única. Talvez, isso não é um problema. Talvez você vai ter várias maneiras de conseguir ir do A para o D, mas isso significa que ia ter aqui uma nova setinha daqui para cá. Beleza? Não temos alguma restrição de quantidade de setas. Eu não consigo pensar o que é que seria identidade. Pois é, aqui tem obrigação. Você não pode falar, não vai ter. O que deveria ser uma identidade aqui, segundo essa? Seria um caminho, uma composição que foi de A para C, subiu de A e desceu para C de novo. Só que aqui nem tem como subir para o A. Então já a gente não ia ter nenhuma seta desse objeto para esse objeto. Faz sentido? Outras ideias. Aqui consideraria uma seta de esse objetinho para esse objetinho. Gustavo? Seria uma seta que liga os sources de cada função e os tags de cada um? Tu está falando... Tua ideia é boa, mas se você falar seria uma seta, imagina que você está consultando essa original. Só que aqui as originais, uma seta não poderia juntar as duas coisas ao mesmo tempo. Então tu vai precisar o que aqui? Duas setinhas, certo? Então, o que seria uma seta daqui para cá? O que seria essa seta roxa aqui? Um exemplo dessa roxa? Poderia pegar, por exemplo, a ST. Certo? Só que eu quero exigir algo mais. Sendo aula de categorias, eu vou exigir o que é? Gustavo? Eu vou chutar. Chute. Aquele quadradinho ali comum. Sim, certo. Ok? A resposta vai ser sempre essa quando você desenha essas coisas. Então, aqui praticamente uma setinha seria, se olhar aqui o que foi, era um quadrado comutativo. Então, se você pegar todo esse quadradinho comutativo, ok? Qual é esse aqui? Que tem a S até a F e a I. Esse comutativo quadradinho, você pode pensar que é uma seta aqui praticamente. Faz sentido? E agora você precisa verificar algo. Que ela tem identidades e tuas setas são componíveis com a maneira certa. Cadê a identidade aqui? O que seria uma identidade desse objeto? Eu preciso procurar aqui duas setinhas. Não seria uma de A para B e uma de C para D, seria uma de A para A e uma de C para C. Tenho aqui? Não tem no meu desenho, mas tem, porque é categoria, certo? Então, a ideia seria... Aqui você precisaria verificar o que é? Que se você tem essa configuração aqui, A, C, você com certeza tem essa mesma coisa, não fiz nada, só copiei a coisa que escrevi. E aqui você tem a identidade do A,
garantido porque esse mundo é uma categoria. Aqui você tem a identidade do C, garantido porque esse mundo é uma categoria. O que você precisa verificar? Para essa coisa servir como seta no teu mundo, que é essa coisa comuta, porque você falou que precisamos comutar, certo? E comuta? Quem garante que comuta? A lei da identidade, porque essa coisa. E a outra coisa que você precisa garantir é que se você tem uma configuração assim, aí, como vou escrever aqui, F, G, H, e aqui você tem U, V, I, J, sei lá. Aqui tem, o que fala aqui, o B e o C. Então, a ideia é que esse carinha aqui é um objeto para essa nova categoria. Aí, deveria ser laranja. Ok. Então, aqui um objeto dessa categoria. Aqui outro objeto. E aqui outro objeto. E você falou que as setas aqui são parzinhos de setinhas aqui dentro. Então, estou supondo aqui que na original, eu já tenho, agora talvez não tenha no meu desenho, mas enfim. Eu tenho uma setinha de A para B. Então, você vai considerar que aqui você tem uma seta a UV, vamos dizer assim. E aqui você tem uma setinha A e J. Ok? E o que você precisa garantir? Que vai ter uma coisa aqui que vai ser a composição. Você precisa falar qual vai ser essa seta. Eu estou por essa questão falar qual vai ser essa seta que vai ser a UV, a IJ depois da UV. Você precisa definir qual que vai ser. Porque você está criando uma nova categoria, é tua obrigação falar como que vão comportar as composições. Então, qual seria teu desejo aqui? Botar o quê? Vai ser a UI e composta para feijão. Não composta? Peraí, tu quis dizer composta mesmo? O que tu quis dizer com UI? U composta, UI. Certo, só que seria I composta com U, certo? Cuidado na ordem. Seria U é depois I. Isso a gente fala I composta com U. Não? Não. Sim. I bolinha U. Seria I bolinha U, ok? I? O que é esse I? Esse I, né? Aham. Vírgula. Vírgula, ok? O que é? J de V. Ok. Mas você não tem tanta liberdade de falar o que vai ser isso. Qual a preocupação aqui? Essa coisa aqui que você criou precisa verificar que é realmente uma seta no teu mundo. Porque você já decidiu quais são as setas. Quais são as setas? Parzinhos de setas aqui, tais que essa coisa comuta. Então, aqui você sabe que esse bichinho original preto aqui comuta. Já que essa coisa é roxa, já que essa coisa é uma seta nesse mundo novo, significa que essa coisa comuta. Também sabe que essa coisa aqui comuta. Por quê? Porque essa coisa foi seta. E seta significa que esse quadradinho preto comuta no mundo original. O mundo original aqui é o preto. Eu vou apagar essa coisa aqui para não bagunçar. Mas o que você precisa verificar, e não é difícil verificar, a gente já fez isso, eu acho, em umas aulas bem no passado, no conjunto de funções e relações. O quadrado daquelas duas comuta. A coisa grande comuta. Certo? Sabendo que essas duas comutam, você precisa verificar que a grande comuta. E isso é geral para qualquer categoria. Tá, não vou copiar isso, vamos perder muito tempo. Se eu tenho dois quadradinhos assim, que eles comutam, a coisa toda comuta. Isso foi como para... Foi, não foi? Mas foi recente ou foi antigo? Antigo, certo? Acho que foi nas primeiras vezes que a gente discutiu o que significa diagrama comutativo. Só que lá, a gente estava trabalhando praticamente no mundo set, certo? Mas não precisamos entrar em pontinhos para demonstrar nada disso. Faz sentido redemonstrar isso para lembrar. E isso te permite realmente definir isso. Isso vai ser realmente a categoria das setinhas. Faz sentido, então, essa nova categoria? Eu tenho como objetos setinhas.
e como setas quadrados comutativos, praticamente. Faz sentido para todos? O que seria isso? Ok. Última construção, são duas, na verdade, e são bem parecidas. Para definir essas coisas, novamente vou começar numa categoria C original, só que eu quero escolher nela um certo objeto do meu interesse, vamos dizer. Vamos chamar ele de, sei lá, ou C, sim. Essas categorias que a gente está construindo são consideradas categorias de graça, né? Com essa gíria que eu estou usando muito de graça, que eu usei nas todas as disciplinas, essas sim, no sentido de são úteis e por isso faz sentido dar um nome para essas construções, para não precisar cada vez ficar falando, seja uma categoria onde os objetos são um cara só e as setas são os membros do monoide. Não. A gente ia falar apenas essa categoria aqui a partir do monoide M. Então, para gerar isso, é gratuito no sentido de você já pagou para o monoide, você ganhou a categoria de graça. O que eu acabei de falar aqui é você já pagou para uma categoria, você ganhou essa categoria de graça, sem nada mais. Ganhou outra categoria também de graça, que a gente já discutiu no outro, a COP, certo? Só que essa construção que eu estou falando aqui, você não é garantido apenas sabendo uma categoria só, você precisa também escolher um objeto dela. Então a ideia é, tendo uma categoria e um objeto dela, definir uma nova categoria. Ideias de como a gente vai fazer isso. Esse exemplo é menos complicado, eu acho, do que a gente acabou de fazer, então espero ver mais ideias. Sim, eu estou numa categoria que eu considero categoria original, certo? E eu quero criar aqui uma categoria que depende tanto da minha categoria original quanto de um certo objeto dela. Então aqui, por algum motivo, eu estou fixado, eu gosto desse objeto aqui. Eu quero, a partir da categoria e um objeto dessa categoria, criar um mundo novo. A pergunta seria quais vão ser os objetos e quais vão ser as setas, novamente. E seria melhor, obviamente, cada vez que a gente está tentando ver uma coisa nova de graça, não acabar sendo um caso trivial de outra coisa. A gente poderia falar, ok, sei lá, esqueça o C, ou veja todo o conjunto de todas as setas, sei lá, que são de C para C. Agora bota a discreta nelas. Ok, funcionaria, mas não é uma coisa realmente a partir disso. Você esqueceu várias coisas no processo para chegar lá. Então, qual seria a ideia sobre quais seriam os objetos aqui? Tem uma, duas, três. E tem duas maneiras para responder, as duas muito válidas, muito interessantes, são meio duais uma da outra. Carlos, qual é a ideia? Os objetos seriam a categoria e o C. Você tem dois objetos? Sim. Ok, continua. E quais seriam os objetos, as setas entre elas? As setas de C para a categoria seriam as setas que saem de C, da categoria original. Ok. E de categoria para C, ao contrário, as setas que chegam em C. E quais seriam as setas da C para C, da categoria para categoria? A C para C seria ID de C e da categoria... Não, porque pelo jeito que você botou setas, nem tem seta de C para C, nem dessa para essa. Não? Na categoria original, pode ter setas que chegam em C. Sim, mas no teu mundo tem só dois objetos, que são esses dois, esse e esse. O mundo anterior. Sim, mas no teu mundo não tem esses dois objetinhos aqui, esse e esse. Certo. E quais são as setas daqui para cá? As setas que no mundo anterior saíam de C e chegavam em qualquer outro Em qualquer canto vão ser aqui, ok? E quais seriam as setas aqui? que chegam em C. Então a identidade tá nas duas aí. A identidade tá nas duas. Espera aí, Seria a composição dos dois. aqui seria, qual seta seria essa? Isso aí eu... Quantas setas tem aqui de C para C, para entender? É? Não, peraí. Não pensei tão longe assim. Estou confuso, tu entendeu o que ele quis dizer, né? Lá? Não, uma briga ainda nessa parte, tipo, a mesma seta tem source e target diferentes, tipo, a ID de C tá
tanto indo de C do objeto para a categoria, quanto da categoria para o objeto, tá? Tem duas ideias, então. É. Ah, Não, a mesma seta tem dois sons diferentes aí, tá bem errado. sim, se você considerar, agora entendi o que eu estou dizendo, se você considerar a identidade de C na original, ela ia acabar a pertencer tanto aqui quanto aqui. E já estamos violando a lei que falei lá. Tem alguma outra ideia? Davi? Quais são os objetos? Os objetos seriam todos aqueles objetos que têm uma seta saindo ou voltando deles, que vai para C. Tu está tentando juntar as duas ideias. Vamos pegar uma cada vez. É mais fácil começar pela seta, gente, no caso. As setas seriam... Não, porque... Não, um segundo. Eu sei que o importante coisa nas categorias são as setas. Mas é meio estranho começar pelas setas, porque para cada seta você precisa falar de qual objeto vai para qual objeto. Então faz mais sentido estabelecer pelo menos quais são os objetos primeiro. Porque seta de onde para onde? Você precisa ter os objetos primeiro, certo? Aqui Davi tentou juntar as duas ideias. Que temos... Como? Tu falou... Não, tu juntou duas. Tu tem outra ideia? Não, só vi uma, até agora eu fiz essa. Não, mas dentro da ideia que você falou está meio frankensteinando duas coisas junto. E a ideia seria separar essas duas para ganhar duas coisas gratuitas, arrumadas, cada uma de maneira diferente. Ian? Os objetos seriam as setas que chegam em si. Certo. Uma delas seria considerar todas as setas que chegam no C. Certo? E considerar então aqui que nesse mundo as coisas laranjas seriam setinhas para o C. Que eu vou escrever aqui apenas o domínio delas, já que o domínio é óbvio. Tem do C também, certo? Todas essas coisas são setas. E aqui, se olhar a coisa original, seria um C. E o que seria uma seta agora nesse mundo? Os objetos são as coisas laranja. Estou gastando muita tinta com isso, vou acabar daqui a pouco o laranja. Ok? Então, o que seria uma seta? Agora, a pergunta é para todos de novo. O que seria uma seta daqui para cá? Uma seta de A para D no original apenas? Não é quadrado aqui? Triângulo, certo? Faz sentido isso? Então aqui eu teria que uma seta daqui para cá seria uma maneira legal de passar dessa seta para cá. E legal significa o quê? Que se você descer para cá e depois ir para o C, é a mesma coisa de descer para o B. Isso seriam os caminhos aqui. E qual seria a ideia dual aqui? Todas essas que saem do C. E quais seriam as setas entre elas? Diagramas, os triângulos comutativos também. Essa vamos chamar de C. Tem duas notações bem comuns. Estamos imaginando coisas caindo. Então essa seria essa, a primeira. E a outra seria C sobre a C, categoria C. E seria a C subindo para C. Ou poderia escrever assim também. Eu vou ficar confuso com essa notação, mas... Tá, ok. E essa é chamada slice. E essa seria a coslice. Essa também é chamada over. Se não estou enganado, essa seria a under. Realmente os nomes são às vezes meio confusos de qual ficou primeiro, a esquerda, a direita, por cima ou por baixo. E infelizmente mudam também. Então, dentro de um texto é importante ser consistente, mas pode ser que a coisa que você visualizou subindo, outro cara visualizou descendo e tudo mais. Eu acho que é sobre construções de graça, estamos ok. E aqui temos duas, então. Só que eu preciso C junto com um Czinho aqui. E temos a C e a C. C. Dúvidas? Sim, Juliana. Eu ia perguntar se tinha uma coisa a ver com objeto zero, mas... Com o quê? Com objeto zero. Mas como eles só... Paciência. Acabei de definir, aqui junto, um bocado de novas categorias. Essas três são novas para hoje. A gente viu outra nova hoje?
Talvez. Sim, sim, não, essas 3. Então, não vou responder na tua pergunta, porque volta para ser o mesmo homework que a gente tinha para hoje, que cada vez que a gente conhece uma nova categoria, a gente ganha outra gratuidade, é os novos homeworks. Verificar todas essas coisas, as noções que a gente conhece, se estão garantidas dentro aqui e comparecem. Então, o que seria um objeto inicial aqui? Será que se eu tenho um objeto inicial ou terminal aqui, consigo um objeto inicial ou terminal aqui e vice-versa? Será que quem eu sei aqui vai acabar afetando? Essas perguntas faz sentido perguntar. Faz sentido essa investigação? Ok. E o último assunto que vamos ter nesse assuntinho aqui, junto de categorias. Já que a gente se acostumou, supostamente, em 5 minutos, tanto com essas ideias, faz sentido voltar na pergunta da primeira aula que Isaac fez lá. Ok, a gente considerou umas categorias onde os objetos eram conjuntos e as setas eram a coisa certa para ser, funções. Os objetos eram monoides, eram blá blá, eram espaços vetoriais, sei lá o quê. A gente, não? Ok, a pergunta seria quais seriam setas dos espaços vetoriais? Quem pegou os espaços vetoriais? Espera aí, quem já sabe o que é um espaço vetorial? Não tem problema com isso. Não, ninguém? Espaço vetorial? Não, é VGA, é isso? Espaço vetorial, não? Espaço vetorial, não. Talvez tenha outro nome, né? Não tem outro nome, não. É espaço vetorial. Vector space. Ok. Não, isso é visto aqui na disciplina chamada álgebra linear. Ok. Que é estranho, porque tipo, na VGA tem vetores, não tem? E esses vetores moram onde? Ninguém se preocupou com onde moram os vetores? Como é? Não é quadrado. Ok, certo. Ok. A gente vai discutir espaços vetoriais pouquíssimo na parte de álgebra, como um exemplo de como adicionar mais coisas na estrutura. Então, pelo menos a definição a gente vai ver, e nesse momento eu vou perguntar quais deveriam ser as setas. Vou preparar já. Mas, voltando aqui, faria sentido ver se eu consigo alguma categoria onde os objetos são o quê? Categorias. Certo? Por que não? Então, a pergunta é, no mundo onde os objetos são as próprias categorias, gostaria de ver se faz sentido transformar essa ideia que tenho até agora para um mundo onde os objetos seriam categorias. E a óbvia pergunta é, quais seriam as setas? Então, quero uma ideia do que seria a seta de um mundo para um outro mundo. Ok? Se eu lembrar, dúvida ou ideia? Você demorou a falar a ideia. No início você não tinha certeza se era dúvida ou ideia. Foi dúvida que se transformou para a ideia. Entendi. Um segundo. Se eu pensar que tipo de coisa é essa aqui, que é a categoria, certo? Ela tem duas partes. Tem a parte de objetos e a parte de setas. Eu posso ver, no final das contas, que essa coisa parece com coleção. Ao mesmo tempo que um grupo parece com uma certa coleção, tem mais coisas. E aqui tem muito mais coisas. Inclusive, tem 2 coleções. Certo? Cada categoria. Mas as setas faz sentido ser um certo tipo de quê? Sendo coleções ou... Como? Quem falou? Antes de chegar lá, porque a gente vai precisar entender isso, seria um certo tipo de funções, entre aspas. Certo? Os grupos serão o quê? Eram um certo tipo de funções. Eram funções com certas mais coisas. Associações. Eram coisas que pegam habitantes dessas coleções, da coleção aqui, e associam com habitantes da outra coleção lá. Só que aqui eu tenho 2 coleções em cada mundo. Cada objeto aqui tem 2 coleções dentro. Então, a obrigação, se eu quero definir uma seta daqui para cá, eu deveria me preocupar com 2 coisas. Se eu ver ela como se fosse uma função. Quais são essas 2 coisas? A associação dos objetos de C com os objetos de D E o uso das setas de C com as setas de D. faz sentido? Se eu posso pensar nessas coisas como traduções de um mundo inteiro aqui para um mundo inteiro aqui. Esse mundo não tem só objetinhos, tem setas também. Não faria sentido traduzir apenas objetos e falar setas... Não, esqueça lá.
certo? Aqui também uma categoria tem setas. E a pergunta é, qual seria a coisa extra que eu vou precisar impor nessas associações, nessas funções? Eu posso ver então o f como se fossem duas funções de verdade. Uma parte seria f0 e uma parte seria f1. A f0 vai de onde para onde e a f1 vai de onde para onde? Da categoria C. Onde? De C0, dos objetos da C, manda para os objetos da D, faz sentido total. E outra pega setas da C e manda para setas da D. Ok? Faz sentido isso? Pelo contexto, se eu escrever, sei lá, estou na categoria de grupos, certo? E se eu escrever f de S3, eu sei qual das duas f's estou falando lá. Se eu pensar que são duas f's, qual seria? A f0, porque o S3 nesse mundo é um objeto, certo? Eu quero traduzir ele para o mundo dos conjuntos, por exemplo. Vamos ver, eu tenho aqui uma categoria set, eu tenho aqui a categoria group. Então, uma seta da grupo para C, f1, ela deveria ser aplicável tanto em grupos, em objetos então, e nesse caso ela precisaria retornar um conjunto. Alguma ideia qual seria uma razoável coisa para retornar aqui? Como? O S3 mais... O carrier set desse 3, sim? Faz sentido? Aqui seria o carrier set do grupinho que chamamos de S3. E aqui seria também uma pergunta de qual... Ela deveria também ser aplicável em setas. O que são setas aqui? Homomorfismos. Então, se você tem um homomorfismo, sei lá, Fzinho aqui, você deveria falar onde que você vai mandar o homomorfismo. E o homomorfismo, que tipo de coisas? Para que tipo de coisa você vai associar aqui? Funções. Por quê? Porque que tipo de coisa são as setas aqui? Funções. Ok. Para onde você vai mandar? Se você pegar um homomorfismo F, para onde que você vai mandar? Qual função você vai mandar essa? Faz sentido? E da própria F. Você esquece que ela é um... Sim, a ideia, no carrier set da F, certo? A ideia é que você vai considerar a funçãozinha que está escondida atrás desse homomorfismo. Cada homomorfismo dá uma função junto com umas propriedades. Esquece as propriedades, você manda lá para o carrier set da F. Você não é obrigado a fazer isso, apenas estou dando um exemplo para conversar com vocês que eu não preciso me preocupar com os índices aqui, porque eu sei que aqui tu está aplicando isso. Que tipo de coisa? É objeto ou seta aqui dentro? É objeto. Então você está falando sobre essa aqui. E aqui o que é? Uma seta aqui, você está falando sobre essa parte aqui. Então essa parte não preciso me preocupar. A pergunta é, quero vocês descobrir isso aqui, todo mundo pensar, o que seria essa parte legal? Não posso falar qualquer associação, associa esses objetos com qualquer objeto que você queira aqui, pega a seta, associa com qualquer seta que você queira aqui, e pronto, você tem uma seta válida de uma categoria para outra. Isso nunca deu certo nas categorias que a gente conheceu, a gente precisou tomar cuidado. Nos grupos a gente falou, pega uma seta que respeita o que ela precisa respeitar. Agora a pergunta seria, como traduzir essa parte de uma seta que respeita o que precisa respeitar? Ideias? Não, ainda. Quero dar um minuto para ver mais. Não é só para Davi, não para ninguém. A ideia que eu queria falar é, escrevam essas ideias. O que deveria ser uma seta? Então, a ideia é, sejam categorias C, D. E F, que eu vou considerar a F agora como tendo duas partes, que seria uma F0 e uma F1, que vai de onde para onde? C0 para D0. Isso a gente já concordou facilmente que deveria ser assim, sem bronca. Ok. E a pergunta é, essa F vai ser legal? Se somente se ela satisfaz o quê? F é boa? É legal? Se somente sim. E a ideia é nos influenciar de o que aconteceu nos grupos, em todas essas coisas onde as setas eram funcionoides, certo? Tipo, eram coisas que parecem função, mas com extra, assim, decoração, não, extra propriedades, vamos dizer assim. Já escreveu? Vamos escrever ideias.
Em outras palavras, precisamos perceber o que seria a estrutura, entre aspas, de uma categoria. Porque é isso que o Fzão precisa respeitar aqui. E o que significaria respeitar essas coisas? Vamos lembrar qual é todo o interface que temos nas categorias e o que temos lá para chegar na definição legal. Ideias. 1, 2, 3. Não, aqui preciso ver mais mãos. O que está acontecendo? Quais são as superações, a estrutura, as coisas que temos dentro de uma categoria? Source, target, muito bem. O que mais? Ideia e composições, certo? A gente precisa se preocupar com essa coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo meio estranho. Se aqui eu estou dentro da C, ok? E acontece essa coisa aqui, e aqui eu estou dentro da D, significa que essa coisa precisa ser traduzida aqui dentro, ok? Imagina agora você mandar o A para o Fzão de A, que vai ser esse cara aqui. Em algum lugar você vai mandar o Fzão de B. Onde você queria mandar o Fzão de Fzinha? De FA para FB. Sim, seria meio estranho você permitir, ok, a Fzão de Fzinha aqui seria uma coisa que tem nada a ver com ele. Vai ser aqui, será um E e um G aqui. Não. Precisa ser compatível o que você está fazendo com as operações que você tem. Uma das operações, como que vai falar aqui, seria o source e o target. Que vai te dar uma ideia de como formalizar, como escrever essa parte? Se é somente sim, como continuaria aqui? Tipo, a partezinha de interna de cada um, eu estou desenvolvendo ainda. Mas tipo, o coração aí por cima seria, tipo, respeita source, target e beacon. Ok, respeita, vamos lá. O que significa respeita os sources? Seria Quem precisa respeitar os sources no caso? Os objetos F1, os elementos F1. Significaria o quê? Eu estou no mundo da C, eu estou no mundo da D. Respeitar praticamente significa que algo comuta, certo? Então, passando daqui no início e depois fazendo algo, seria a mesma coisa de fazer esse algo aqui e depois passar para cá. A maneira que a gente vai passar daqui para cá vai ser a Fzona. Ok? Nosso mundo é esse aqui, o outro mundo seria esse para cá. Aqui eu teria a ideia que eu quero ter o FA aqui, o FB aqui, e a Fzão da F precisa ser mandado aqui. Como vou... O que preciso falar então aqui? Para incluir o source mesmo, Davi? F de source de A, F source de A. de source... Só vou ter uma briga só, sim? Igual? Igual a source de FA. Quem concorda? Quem tem briga aí? Tem briga. Qual briga? Só sem setas. Aí é um objeto. Só tem o quê? Source de A, Aham. type Ok. O que você queria dizer aqui? É da Fzinha. Como? É a source da Fzinha, source do A. Source da Fzinha, isso faz sentido. Se eu pegar a Fzinha, perguntar a source aqui, e depois passar para cá, certo? Deve ser a mesma coisa de fazer o quê? Passar logo depois Então aqui seria o quê? da Fzinha também. Ok. Agora corrigimos a briga grande. Qual seria a minha briga, que é a briguinha no caso? Aqui faltou algo. De onde chegou esse F aqui? Era o quê? Para todo F, onde? Blá, blá. Ok. Não tem problema. Maturidade, aceito. Mas como a gente poderia descrever isso de uma maneira um pouco melhor? F respeita source. Não, ok. Isso já está aqui. Aham. Quero apagar os pontinhos aqui. Mesmo que não são pontinhos. Para a visualização, onde eu estou falando para todo Fzinho aqui dentro, eu tenho como escrever isso numa igualdade mais legal. Muito bem.
E agora, se eu quero decorar um pouco as coisas que acontecem, esse source é o source de qual categoria? Do C. Aham, e esse source é? Do D, ok? A mesma coisa vou exigir pelas targets, obviamente. Ok? Outras perguntas que posso fazer numa categoria que o tradutor precisa respeitar? Que já falou mais duas. A identidade e as composições. E o Efizão precisa respeitar as duas. O que significa respeitar a identidade? Kival? Ou não? Vou confiar. Não. Eu confio. Tu tem 3 segundos. Você começa nesse mundo. Você tem dois caminhos para seguir. Você começa em um objeto aqui dentro. Ou você pode perguntar nesse mundo, ei, me dê tua identidade, e ele vai retornar que tipo de coisa? Uma seta. Uma seta, certo? E agora que você é uma seta, você pode falar o quê? Vou passar no outro mundo dessa seta. Alternativamente, você pode começar no mesmo objeto, e em vez de perguntar lá a pergunta, me dê tua identidade, você vai, vou passar esse objeto para ver qual objeto correspondente aqui. Minha dúvida é se a gente está considerando o ID como aquela ID que já recebe o elemento ou aquela ID que o elemento está no tipo dela. Use qual você preferir. Então seria identidade de F. A identidade de... É isso, eu ia escrever na... Então seria F. Vamos escrever sem composição no início. Seria a F... A identidade da categoria C, só que aí eu estou querendo dizer que é a identidade de todos os elementos de C. A identidade de um objeto A? É isso? É. Deveria ser igual ao quê? A identidade de... Faz sentido? Você começa no A e você tem duas opções. Falar para ele, me dê tua identidade. Ele vai falar, essa seta aqui. E agora você pode falar, ok, quero passar essa seta para cá. Certo? Só que ela não pode, ela precisa ser numa seta dessas, mas não pode ser qualquer uma, precisa ser a identidade. Então, se você primeiramente passar para cá e depois perguntar a identidade aqui dentro, deve ser a mesma coisa de primeiramente perguntar a identidade aqui e depois passar para cá. E para escrever isso, numa maneira sem pontinhos, você precisaria apagar aqui o azinho mesmo e virar essa identidade. Então, isso seria a F da identidade dentro da C é igual com a identidade dentro da D da F. Faz sentido? Se eu quero arrumar ainda mais essa coisa, preciso tomar cuidado com essas Fs também, porque essa Fzão e F Fzão tecnicamente não é o mesmo. Qual Fzão é essa? Não, a pergunta é minha aqui. Qual Fzão é essa? A F1, certo? E qual Fzão é essa? Seria F0. Se eu quero decorar isso, seria assim. Davi? Tem um erro aí, na verdade. Talvez. Eu acho que não dá pra gente fazer essa composição da ID de D com a F, não? Ou dá? Aqui? Que tipo de coisa vai receber a F0? Objetos de A. Recebendo objetos de A, que tipo de coisa? Objetos da C, desculpa. Recebendo um objeto da C e passando pela Fzão 0, ele vai virar o quê? Objeto da D. E eu estou chamando aqui a pergunta IDD para ele retornar a seta. Então, no final das contas, isso vai retornar uma seta aqui dentro. E essa coisa vai acabar também. Aqui, a elevação de objeto para a seta vai acontecer aqui. E depois já a seta passa pela F1 e continua a seta aqui. Sim, tá. Só para tentar resumir, o que a gente está fazendo... Não, um segundo. Espera aí. Não vamos resumir antes de terminar a definição. Falta algo ainda mais. Composição. O que significaria que a Fzão respeita a composição? É Fzão de eu escrevi fogo aqui, ok? De fogo vai ser o quê? Ok. Faz sentido? Nada demais. A gente já viu isso. Então, para desenhar aqui essa coisa, se eu tenho... Aqui seria Gof. Então, vou mudar isso. Aqui dentro, tendo essa situação componível, aqui eu posso ter também o F de C, certo?
Eu vou ter necessariamente f de C. Aqui tenho f de G. E aqui tenho o fzão de f. Por enquanto, eu desenhei as coisas que já estavam garantidas antes disso. Mas a partir dessa coisa, eu sou obrigado agora de mandar a composição dessas duas, que eu sei que existe. E essa categoria tem a obrigação de fornecer para mim qual é a seta de A para C, que seria a composição FOG. Então, duas maneiras de conseguir uma seta de A para C, de FA para FC aqui. Qual a primeira maneira? Eu tenho duas maneiras de conseguir uma seta de FA, uma seta assim, aqui. Quais são as duas maneiras que eu posso conseguir uma seta aqui? Eu posso compor essas duas, certo? Então, eu comecei aqui na G e na F, passo a G para cá, na FG, passo a F para cá, agora tenho duas setinhas assim, posso compor. Qual composição seria essa? Seria a FF composta com FG. Qual seria a outra maneira de conseguir uma seta para cá? Começar nas mesmas duas setinhas aqui, na FG, certo? Mas em vez de passar elas para cá, eu vou fazer o quê? Vou compor aqui, agora eu tenho uma seta de A para C. Tendo uma seta de A para C, eu posso passar para uma seta para cá. Então, essa seria a F de FOG. E a ideia é que essas coisas, a F-zona, precisa funcionar de uma maneira que respeita essas coisas, ou seja, essas vão acabar sendo iguais. Sim, agora... Vou falar. O que você acabou de fazer, descreveu que seria um homomorfismo entre categorias? É exatamente isso, que tem um nome bem especial para as categorias, isso é chamado functor. Ok, a gente, já que uns de vocês, pelo menos, já encontraram essa palavra onde? FMCU, na parte de ir e na parte de brincar um pouco com Haskell. E a gente viu, só vou explicar porque tem o mesmo nome lá, não, porque não é coincidência, obviamente. Alguém lembra o que acabou sendo um functor lá? Não, isso... mas que tipo de coisa era? Você está confundindo, mas eu acho que aqui eleva o tipo que está pegando. Ok, estamos bem lá. Ela precisou elevar uma coisa de um nível de tipozinho para tipozão, talvez. A gente viu, os dois primeiros exemplos de function que a gente viu serão quais? Não necessariamente o map seria o functor, seria o list. Seria o maybe ou list. Vou usar o list aqui para ficar mais amigável para quem nunca viu isso. Para cada tipo A, o A pode ser inteiro, pode ser string, pode ser caractere, tanto faz. Eu considero esses tipos também. Quais seriam esses tipos aqui? Quais são os habitantes desse tipo aqui? Listas de inteiros. Listas de nat, lista de strings, blá blá. E ninguém me proíbe fazer isso também. Ok? Então, qual o tipo do próprio list? O próprio list não é um tipo. Não posso falar quais são os habitantes do list. Ele não tem habitantes. O list transforma um tipo para um novo tipo. Pega inteiros, ele cria um novo tipo, listas de inteiros. Pega strings, novo tipo, lista de strings. Então, esse cara vai, vamos dizer assim, de type para type. Ok? Faz sentido? Agora, se eu quero... A gente já discutiu na aula passada sobre a categoria de linguagem de programação, onde os objetos serão o quê? Tipos. E as setas serão o quê? Funções de tipo para tipo, certo? Então, gostaria de falar que esse cara aqui é um functor. Só que, para falar isso, eu preciso me preocupar com várias coisas. Antes de tudo, preciso falar como ele age em objetos aqui e como ele age em setas aqui. Os objetos aqui são os tipos, certo? Eu já falei como ele age em tipos. Ele pegado um tipo, ele retorna o quê? O tipo de listas daquele tipo que recebeu. Recebendo, então, um tipo int, ele retorna o tipo list de int. Que também é um tipo, certo? Um objeto aqui dentro. Os objetos do meu mundo são tipos, setas são programas. Mas eu preciso falar como que ele vai agir em setas também. Então, se alguém me dar uma seta, certo? De um tipo A para um tipo B.
Ou seja, o que é isso? Um programa. Pode ser de int. Vou pegar um exemplo concreto. Pode ser uma coisa de nat, ou de string, vamos dizer assim, para nat. Exemplo, a length. A length vai retornar o tamanho de um string. Okay? Ela é uma coisinha de tipo A para coisas. O tipo A aqui seria o string, o tipo B seria o nat. Mas eu gostaria a list ser aplicável tanto no string, e ela realmente é, e ela retorna isso, ela também é aplicável no nat. Faz sentido isso? Mas para ela ser functor, ela deveria ser aplicável nas setinhas também. Então, ela deveria ser aplicável em quê? Na length também. E pela obrigação dos functores, o list de length, vamos dizer assim, o list de length deveria ser de onde para onde? Sei lá. Aqui mesmo. Esse é o list do source da length, que é o string. Então, ela precisa ser do list de string para o listamento de targets da nat, que seria para cá. E como o nome que a gente tem para essa? Não? Essa é a map. É a maplen. Ok? Só que não basta ser apenas os tipos certos, precisa ser feita numa maneira, como a gente fala, funtorial. Respeitar essas leis. Quais são as leis que a gente tinha? Ela precisa respeitar? Como é? Seria o... Não sei se é melhor agora usar a anotação que a gente tinha. A anotação que a gente tinha seria que o map da ID era o ID e o map da fog deveria ser o map da F composto como o map da G. E talvez seria legal ver um exemplo aqui concreto sobre como isso ia funcionar. Vamos criar, para compor, precisamos mais um tipo aqui. Vamos pegar bool aqui. E vamos pegar aqui... vamos lá. String not bool. Podemos trabalhar com isso. De string para nat eu vou a partir da length. E de nat para bool eu vou a partir da even. Qual é even? Programa natural, decida se ele é booleano ou não. Qual? Este é um booleano? Ok. Sim, pois é. Se é para ou não, ok. E a ideia é, por que estou fazendo tudo isso? Porque eu quero ganhar todas essas funções de graça. Se eu estou trabalhando numa linguagem de programação que não entende de functors, eu deveria fazer o quê? Se meu problema é transformar o high e, sei lá, tchau. Eu quero transformar isso para que coisa? Para true e true de novo. True e false, certo? Mas de onde vem esse true e false? É que realmente quero uma lista dos valores true e false correspondendo dos tamanhos se são evens ou pares, certo? Mas se eu quero fazer isso sem programar absolutamente nada, eu já fiz o trabalho de conseguir a length e a even, eu não quero implementar uma nova função aqui. Não quero fazer for, não quero fazer recursão, nada disso. Então a ideia é o quê? A ideia é que eu ganho de graça uma função que vai de listas de string para listas de nat. E em programação funcional, o nome tradicional disso seria a map length. Mas para a gente, seria mais correto falar, aplica o functor list na tua funçãozinha. O list não é aplicável tanto em objetos quanto em setas, então aplica o list em tudo aqui. Para chegar... Aqui seria o quê? E a ideia desse functor é que quando ele está sendo aplicado em objetinhos, ou seja, tipinhos, ele eleva eles para ser listas do mesmo tipinho, listas de strings, listas de nuts, listas de bool,
E também, se você dá para ele uma funçãozinha que transforma strings para nuts, ele eleva essa função para transformar listas de strings para listas de nuts. E as leis que temos de functors garantam que essa composição aqui, qual a composição que é garantida? Aqui praticamente tem uma seta. Qual seta é essa? É o listão. E aqui é list. E aqui é o list. E é garantido praticamente que essas coisas comutam. Então eu tenho o que é o list de quem? De even de length. É igual ao o list de... não gostei da maneira que desenhei aqui. Então seria essa... Não, tá certo, né? Não, aqui é bolinha. Vou botar bolinha aqui. Agora tá ok. Qual caminho é esse? É esse aqui. E esse caminho deveria ser igual a esse caminho. E qual é esse caminho aqui? Tá certo, não tá? Tá, ok. Aqui não estava. Ok. E isso seria então o list de len composto com list. Não. List de even. Aqui é even. Ok. List de len composto com o próprio list. Ok? Faz sentido o que aconteceu aqui? Então, você pode compor essas duas aqui, é pegar a length de even e depois aplicar a list para chegar numa coisa aqui, ou você pode aplicar a list a cada componente e depois compor, vai ser a mesma coisa. Eu não concordo com esse lado esquerdo, porque o even ele retorna um booleano, enquanto o list recebe o tipo em cima. Um segundo, sim. Seria list aplicado no even plane. Sim, obrigado. Um segundo. Isso seria, ou poderia aplicar isso aqui. Eu acho melhor só apagar isso. É essa coisa que me importa aqui, não é? O list disso, ok. Agora, ok. Vamos lá? Agora está certo, sim. O functor aplicado na composição das setinhas é a composição do functor aplicado nas objetinhos, ok? Faz sentido isso? É daí que vem aquelas leis que a gente precisou verificar cada vez em Haskell, cada vez que a gente declara, meu tipo, meu bichinho aqui, meu type constructor, é realmente um functor, beleza? Demonstre que é uma identidade e ele respeita a identidade de composições. Teu map, certo? Você precisa definir como que ele comporta nas setas. E a partir disso você tem o direito de conseguir todas as ferramentas que são garantidas a partir das leis de functor. Sim, Davi. A gente tem que fazer algum tipo de pattern matching para conseguir achar quando ele vai estar sendo aplicado num tipo ou numa função? Não é pattern matching, isso é type inference. Não vai ter um problema aqui. Você tem uma coisa sendo aplicada, essa coisa ou vai ser seta, aqui ou vai ser objeto. E o contexto sempre vai ser claro para deixar qual... É a mesma coisa que discutimos aqui. Tipo, nunca vai ter briga se vai ser F0 ou F1, exatamente pelo motivo que a gente discutiu, que essas coleções aqui são distintas. Disjuntas, não distintas. Eu falei distintas? Se eu falei distintas, era para ser disjuntas 2 a 2, não distintas 2 a 2. Distintas basta ter um elemento que está numa e não na outra. Disjuntas? Tá, enfim. Ok. Dúvidas? Sim. Contar mais, o senhor reexplicou a parte de list, tipo o funcionamento dela em id. Em quê? O que a gente vem fazendo. Um segundo. Porque a outra lei que nem mencionei, aqui seria que se eu pegar a list da identidade, onde a identidade aqui é a função de string para string, por exemplo. Não tem uma identidade de string para string? Sim. Então posso aplicar o listamento na própria identidade e ele vai levar ela de onde para onde? De list para string para list para string. Só que ela precisa ser a identidade. Não poderia, se eu chamar a list na identidade dos strings,
não poderia chegar numa função que é realmente de list de string para listas de string sem ser a identidade. Certo? Por isso que manter as composições. Mas que Val, tua dúvida foi o quê? Não, era eu pedi para o senhor... Para tu, sim? Para o senhor revisar. Para tu, pra sim? Você, Ok. Para tu, sim. Uhum. Para você revisar o funcionamento do map. Porque eu acho que talvez isso ajude a... Olha, a única coisa que muda é o mapa, porque se você ficar com a ideia de Haskell, da maneira que a gente programa Haskell, parece que o functor é a map. E a gente até usa o nome fmap para enfatizar que é o functor, certo? Mas, na verdade, quem é o functor é o próprio list. A gente fala, sei lá, o list é um functor. A gente omite essa parte meio óbvia, que é o que ele faz no tipo string. Ok, é um type constructor, então ele vai criar o list de string. E o que faz no int? Ele cria o list de int. Já que ele é um type constructor, não precisamos falar como que ele vai comportar nos tipos, porque aplicado num tipo, ele cria um novo tipo, pronto, chamado list de coisa. A coisa que precisamos realmente definir nesse caso seria como ele comporta em setinhas. Então, nesse caso, se a gente quer falar essa coisa, precisamos falar, ok, fmap do f vai ser, blá, blá, blá. Vou definir aqui como comporta a fmap no list, por exemplo. Depois, eu vou ter o maybe, se você lembra como foi o maybe. Qual foi o tipo de maybe? É de type para type também, certo? Então, ele tem o tempo certo para ter chances de ser functor. Mas isso já resolve como que ele comporta em tipos. Eu sei, se ele receber o int, ele vai virar um novo tipo que a gente chama de maybe int. Se ele receber o nat, vai virar um novo tipo que a gente chama de maybe nat. Então, sobre os tipos, tá beleza. Preciso saber como que ele comporta em funçãozinhas. Só que o que a gente agora ia escrever com nossa notação, que é mais normal, qual seria o maybe de f? E ele precisaria ir de onde? Maybe o source de f, que eu não sei quem é, para o maybe de source de target de f. Em Haskell a gente ia escrever isso assim em fmap. O fmap pega um f, certo? E ele... Qual era o tipo do fmap? Vamos lembrar? Ela pega coisinhas de alfa para... setinhas de alfa para beta e retorna de... Em geral, era de efisão aplicado ao alfa para efisão aplicado no beta. E até a nomenclatura padrão de Haskell seria essa efisão. Essa efisão vem de functor. Ou, na verdade, ela ia mandar efizinho, mas tanto faz. Então, o papel da efisão aqui seria um functor. Olha, a efisão é aplicável tanto em tipos, quanto em setas, só que por algum motivo o nome dele mudou para fmap. Ok? Mas esse seria o functor. Bem, só para deixar vocês um pouco viajar, faz sentido tentar perguntar também se a gente conseguiria uma categoria onde os objetos são functors e quais seriam as setas entre os functors. E por aí vai. Não vamos fazer nada disso aqui, mas faz sentido pelo menos discutir um pouco isso. Ok, vamos fazer o clicker e terminar aqui. Nesse caso, não necessariamente o que a gente definiu como type constructor seria algo que seria exatamente um functor? Não, né? Qual é? Tipo, todo type constructor é um functor? Ou não, para ser um functor, você precisa de... O type constructor já garanta como a coisa comporta nos objetos. E se você só falar isso, não tem como quebrar ainda alguma lei de functor. Mas para você merecer o nome functor, você precisa falar como que ela comporta nas setas, em tal forma que toda essa definição que a gente deu é satisfeita. Respeitar o source, o target, as identidades e as composições. Bem, a pergunta é... Estamos numa categoria, ok? E sabemos que nessa categoria tem objeto inicial, que foi? Não? Ok. Nessa categoria temos um objeto inicial que eu vou chamar de 0, temos um objeto terminal que eu vou chamar de 1, temos para quaisquer
dois objetos temos produtos, ok? E a pergunta é se eu consigo inferir, primeiramente, que essa coisa aqui é isômorfa a, adivinhem? Ok? E, segundamente, essa coisa aqui é isômorfa ao zero. Esse A pertence a qualquer objeto? Ou não pertence a objeto, esse A é um objeto. O A está na C0. Estou numa categoria C, onde ela tem um objeto inicial, ela tem um objeto terminal, e para quaisquer dois objetos dela, ela tem produto deles. Então, se você pegar uma A e B aqui dentro, é garantido, ela fornece o A cruz B. Onde o produto significa isso. A gente definiu essa ideia de isomorfismo entre qualquer objeto, então faz sentido perguntar se essas coisas são sempre válidas. E vamos voltar agora e terminar. Eu não. Sim, sim, sim. Sim, não. Esse é o I e esse é o 2, sim, obviamente. Sim, 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 não. Não, sim. Não, não. A, B, C, D. Ok? Bora votar. Maria, Caio, Isaac, Juliana, Pedro, Anderson, Mateus, Carlos, Davi, Gustavo, Ian, Manuel. Acabou? Esqueci o primeiro. Ok. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. A resposta certa é essa. E, obviamente, homework, procurem ver o porquê. Terminamos aqui. Até quarta-feira.